Então é isso que Maimônides exatamente nos diz no guia. Todo conhecimento que nós adquirimos, de fato, faz para sempre parte da nossa alma. Nunca mais nunca mais se pode extraí-lo. Então no processo evolutivo, você nunca volta para trás. Só que você só vai para frente com um passo real. Porque pense numa pessoa que caminha numa determinada direção e deseja chegar num determinado lugar. Como demora, ela começa a se imaginar lá. Essa imaginação lhe dá a ilusão de que ela já está lá. Só que ela não está ainda. Ela precisa chegar lá. Só que ela tem a ilusão de que já está lá. Ela faz isso para aliviar o processo da viagem. Só que ela não chegou. Então ela precisa, na verdade, acordar e entender. Não, eu estou indo, mas eu não cheguei lá. E como que eu faço para chegar? Caminhando. Esse processo caminhando demanda o quê? Esforço e tempo. Esse é o processo do estudo. Estudo requer esforço e estudo requer tempo. Você não aprende tudo que você precisa aprender num dia só. Não adianta você tentar que não vai funcionar. A sabedoria divina é assim também. Então nós contemplamos grandes mestres, grandes sábios e nós os admiramos. Por que nós os admiramos? Porque eles adquiriram conhecimento real. Não o conhecimento latente que nós temos. Aquele conhecimento em potencial, que é só energia. Ele não se tornou algo real. A maravilha da existência, da criação, é justamente o fato de que a divindade, quando criou o nosso universo, pegou energia, que é uma coisa que nós nem sabemos o que é, e transformou nisso, em coisas reais. É esse o processo de aprendizado. Nós pegamos o conhecimento de forma, em tese, né, de forma energética, e transformamos ele em algo que realmente faz diferença na nossa Neshama. A nossa Neshama, os rabinos gostam de usar a metáfora da alimentação. Então eles dizem que a nossa Neshama se alimenta de conhecimento. Isso é tão importante para a nossa alma quanto a comida é para o nosso corpo. Por isso que os rabinos dizem que o momento mais adequado para se estudar é o momento quando você está fazendo a refeição. Porque nesse momento, você está descansando o seu corpo, porque você está nutrindo ele com tudo que ele quer. Então ele dá um descanso para você dos instintos. Nessa hora o intelecto, ele se sobressai. Entendeu? É verdade. É por isso também que o ritual do templo era centrado no quê? Na alimentação. Infelizmente, quando as religiões que não são judaicas, ou seja, que não são familiarizadas com a cultura de Israel, chegaram em contato com a cultura de Israel, elas cometeram um erro grave. Eles vieram de uma tradição segundo a qual o Deus era o cara que estava com fome. E ele demandava sacrifícios para poder se alimentar. Os deuses gregos se alimentavam de orações. Então, se o grego não rezasse, o deus morria de fome. Se ele sentisse fome, começava a ter tempestade, terremoto e vulcão. Porque ele está com fome. Você vai matar ele se você não fizer o que você tem que fazer. Então, eles projetaram essa visão sobre aquilo que os judeus faziam. Então, eles imaginavam que no nosso templo em Jerusalém, a gente estava dando de comer a Deus. E aí eles apelidaram o nosso ritual de sacrifício. Verdade, verdade. Eles disseram que nós estávamos matando os nossos animais para sacrificá-los para o nosso Deus. É uma pena que eles não prestaram atenção nos nossos livros, porque eles traduziram os nossos livros, começaram a ler os nossos livros, mas eles não prestaram muita atenção. Porque nos nossos livros, Hashem, quando se comunica com os profetas, fala com todas as letras. Vocês estão oferecendo sacrifício por quê? Porque vocês acham que eu como isso daí? Vocês acham que eu bebo o sangue dos bois e que como a carne das ovelhas? Parem de fazer essas coisas se vocês pensam nisso. Porque não é nada disso. Na verdade, quem come o sacrifício é ou o sacerdote com a sua família, ou o levita, ou a pessoa que ofertou, ou uma pessoa desamparada. Por exemplo, uma pessoa muito pobre, que não tem nenhum meio, não tem plantação. Naquela época todo mundo via da agricultura. E que não tivesse esse dom.
Né? Quem não tivesse esse dom e quem teve uma tragédia na família, por exemplo, os pais morreram, não tem quem sustente. Essa pessoa vai comer como? Não tem loja para comprar nada. Então, Hashem falou, essas pessoas vão vir aqui no templo e vão comer do templo. Da mesma comida que o sacerdote come, elas vão comer. E assim também era a viúva, e assim também era o órfão, e assim todas as pessoas viajantes. E um estrangeiro que viesse de outras terras e não conhece nada, e não tem como se sustentar, vinha e era alimentado, era sustentado. Então por isso que a lei divina estabelece que tem que ter um respeito especial pela viúva, que é desamparada, pelo órfão, que é desamparado, e pelo estrangeiro, que é o cara que vem de fora, que não está sabendo o que está acontecendo, e está por aí e precisa ser auxiliado. Com isso, o que a gente aprende? Que o foco central das ofertas do templo era a alimentação. E por que a alimentação? Porque no momento que você se alimenta, você pega substâncias estranhas ao seu corpo e você inicia um processo químico no seu corpo, onde o seu corpo vai fazer com que aquela substância estranha se torne familiar. Então os rabinos viram nisso um paralelo da nossa relação com a sabedoria divina. Devido à nossa infinitésima parte no universo, devido à nossa insignificância existencial, nós nos tornamos como estranhos à sabedoria. Então é necessário que essa sabedoria seja processada, digerida, para que ela faça parte de nós. Isso aconteceu na Torá. Quando a Torá foi outorgada, foi a única vez na história da humanidade que a divindade que criou o universo inteiro se manifestou para seres como nós. Se a divindade fez isso para outros seres, nós não sabemos. Só que para a nossa espécie, só foi essa vez. Só que a divindade orquestrou o fenômeno de uma maneira tal que ele fosse perfeito. Por exemplo, a divindade se manifestou em público. Na época da revelação do Sinai, tinham 3 milhões de pessoas presentes. A divindade fez isso através de pequenos símbolos muito importantes para nós, embora para a divindade sejam insignificantes. Por exemplo, a divindade escolheu uma montanha que era bem pequena. Ao invés de escolher uma grande montanha, não, escolheu uma pequena, que é para dar para todo mundo enxergar. E os rabinos dizem mais uma coisa, eles dizem, haviam montanhas muito gigantescas, majestosas. Então Hashem falou, isso pode levar as pessoas a pensarem que a Torá é só para gente muito importante. Então eu vou escolher a menorzinha, que é para todo mundo entender que é para todo mundo. E a gente também pensou em mais uma coisa, os rabinos disseram. Se eu entregar a Torá em Israel, os judeus vão dizer, a Torá é minha. Se eu entregar no Egito, os egípcios vão dizer, não, a Torá é nossa. Então eu vou entregar no deserto, que não é de ninguém. Não é? E aí é muito interessante. Quando ocorreu o fenômeno, a montanha inteira ardeu em chamas. Sem combustível e sem nada. E aí a Escritura nos diz que saiu uma voz de dentro da montanha. Essa voz fez o pronunciamento dos 10 mandamentos, que se tornaram aí padrão universal de moralidade, de divindade. Esses 10 preceitos que foram pronunciados saíram, percebam, uma voz de dentro do fogo. Dentro do fogo, nenhuma estrutura biológica pode viver. Existem seres que vivem na terra, existem seres que vivem na água, existem seres que vivem no ar, mas não existe nenhum ser que viva no fogo. Então uma voz saída do fogo, ela remete a uma entidade que não é do nosso mundo. E uma voz só pode ser articulada por uma entidade pensante. Por uma entidade que tem consciência de si mesma. E que considera a nossa existência. Nós somos o outro. E essa divindade nos respeita. E iniciou uma relação conosco. Se essa divindade, se essa essência, se esse ser universal não tivesse feito isso, nós jamais teríamos contato com a divindade. Porque não existe nenhuma maneira possível do ser humano estabelecer esse contato. Só se esse contato partir da divindade. Porque se partir de nós, não tem como. Então, para poder possibilitar essa consciência de que há um Criador, a divindade entrou em contato conosco. Só que é muito interessante, porque no Sinai, você tem a informação. A primeira coisa que a divindade diz quando se manifesta é assim: eu sou o eterno. Ele falou tetagrama, na verdade, né? A gente fala eterno, mas o nome que foi dito a gente não sabe, é o tetagrama sagrado. O nome das 4 letras. Então ele falou: eu sou o eterno,
que vos tirei da terra do Egito e da casa dos escravos. Então falou isso para os israelitas que estavam ali naquele local. Os rabinos se perguntam o seguinte: não era mais apropriado dizer assim, eu sou o Eterno que criei o universo? Por que ao invés disso ele falou, eu sou o Eterno que vos tirei da terra do Egito? Então os rabinos com isso aprendem uma lição, que vale para nós também. O sagrado, quando nos comunica uma informação, ele nos comunica com a cena da nossa vida que é mais próxima à nossa memória. Então se o sagrado nos diz, eu sou o Criador que criou o universo, isso para você, na verdade, lá no fundo da sua consciência, não significa nada. Porque você não estava na criação do universo, você não participou de nada disso. Então ele falar que as credenciais dele serem eu criei o mundo, para você, na verdade, não significa nada, porque você não estava lá. Quando você apareceu por aqui, o mundo já estava pronto. Já tinham milhões de pessoas por aqui. Então isso daí não nos comove, não nos convence. Qualquer pessoa poderia dizer isso da boca para fora também. Assim como tinha outros deuses que também diziam. Exato, que diziam também a mesma coisa. Que diziam a mesma coisa, eu criei o mundo. Quem é você? Eu sou o que criou o mundo. Ah, tudo bem. Não. Mas o Hashem fez diferente. Hashem falou, olha, eu sou o Eterno que vos tirei da terra do Egito. Há quanto tempo isso tinha acontecido? Há um mês atrás. Eles tinham tido essa experiência há um mês atrás. Eles saíram do Egito com fenômenos públicos. E aí a divindade se manifesta e diz, lembra o que aconteceu há um mês atrás? Você estava no Egito, aí eu fui lá e tirei. Então fui eu que fiz isso. Tá bom? Então, essa experiência imediata lhes identificou com a divindade. O que isso significou no nosso texto da lei divina? Isso mostrou que a nossa mente aprende com aquilo que é familiar a ela. Com aquilo que remete às nossas experiências imediatas. Então, o que a divindade fez? Nos compôs uma Torá. O que quer dizer Torá mesmo? Quem lembra disso? Lei e luz. A palavra. Torá, ela vem dessa raiz aí, isso mesmo, da luz. Por exemplo, quando a gente fala Torá em aramaico, que era uma língua muito popular entre os sábios, como a gente fala Torá em aramaico? Deoraita. O que quer dizer Deoraita? Aquela que veio da luz. Por quê? Por causa do fenômeno do Sinai. Acendeu tudo, a Torá veio de lá. Então, o que é a Torá? É aquela que veio da luz. Só que a palavra Torá acabou se transformando no quê? Torá quer dizer instrução. É. Porque sabedoria também quer dizer luz. Lembra do estudo do Rabi Nachman? A sabedoria é a luz. Por isso que o Salomão, na sua sabedoria, disse o quê? O conhecimento do homem é a luz para os seus caminhos. Isso. Então ele falou o quê? Hormat Adam Tair Panai. Ele diz, o conhecimento do homem ilumina a sua face. É luz. Perceba, o conhecimento ilumina onde? Onde está mais perto. A luz ilumina a lâmpada que está ali em volta. O conhecimento está aqui, ó. Então ele ilumina o que está perto. Foi por isso que Moshe então voltou quando subiu para falar com Hashem, ele voltou com o rosto iluminado. Isso, né? isso que significa. Ele conseguiu deslumbrar tudo. Né? Ele teve uma experiência. E veja bem, conhecimento é experiência. Conhecimento é experiência. Como a gente falou, você pode ter um conhecimento em tese. Eu te ensino a dirigir, você não sabe. Aí eu te ensino a dirigir. Alguém me ensina a dirigir. Então eu aprendi todas as regras. Tipo, já sei como é que é, tal, não sei o que, faz assim, faz assado, segue essa regra, segue essa norma, tal placa quer dizer isso, tal placa quer dizer aquilo, essa estrada faz assim, essa faixa quer dizer assim, faixa tracejada quer dizer assado, tal e tal e tal. Eu sei toda a teoria, então eu tenho um conhecimento em potencial. Quando eu começar a dirigir, eu vou ter conhecimento real. Só que não vai ser no primeiro dia que eu vou adquirir esse conhecimento real. Vai demorar um tempo. Eu vou praticando, tudo que eu aprendi, vou praticando. Aquilo vai se tornando parte de mim. Depois de um tempo, eu vou estar tão familiarizado com o conhecimento que aquilo vai ser automático. Como a gente estava falando naquela metáfora. Foi isso que aconteceu com o profeta Moshe. Quando o rosto dele voltou brilhando,
Aquilo significou que o conhecimento se assentou na mente dele. Aquela experiência completou todas as teorias que ele teve antes. Todos os estudos e pesquisas que ele fazia se confirmaram na revelação do Sinai. Então fez parte dele. Só para o pessoal entender, Vinícius, esqueça aquela história do Moisés, dos 10 mandamentos. Moisés, desde pequeno, ele era instruído pelos pais. Quando a filha do Egito pegou ele, quando ele era bebezinho, ela pegou a Bátia, pegou a mãe do Moisés para criar ele. Eu não sei se ela sabia ou se ela... Não sabia. Não sabia. Mas então Moisés, desde pequeno, já era instruído de que já existia Hashem, que já existia um Deus único, um ser supremo, e ele foi sendo instruído pelo pai também. Sim. O pai foi explicando que o pai era da tribo de Levi, e os levitas tinham o costume, até eram, digamos assim, um pouco mais religiosos na época. Né? E vale se dizer, não foram escravizados. Não foram escravizados, é verdade. Os levitas não foram escravizados. Então, Eles ficavam no Egito, mas... Não faziam trabalho nenhum. Por favor. então tudo isso daí só confirma o que ele acabou de falar, que Moisés ele tinha todo o conhecimento e aí ele apenas foi confirmando as coisas. Por isso tem aquele trecho lá que ele pede para Hashem, mostre-me a tua face, e Hashem fala para ele, você não poderá conhecer a minha face. Ou seja, de forma humana, o conhecimento que existe, você não vai conseguir captar. Né? Só através do desprendimento. Ver tudo enlouquece, né? Ele morreria. Isso daí tem a ver com aquela história que a gente lê em Pêssar. Não sei se vocês lembram, dos 5 rabinos. Né? Então, no Talmud fala que os rabinos, alguns ficaram loucos. Né? Só o Rabi Akiva que entrou e saiu em paz. Isso, por quê? Porque o conhecimento, ele falou, não, até aqui eu consigo captar o negócio. Daqui em diante não vai mais. Mas o benefício do Rabi Akiva era exatamente a consciência de que não se pode saber tudo. Não se pode saber tudo. E de você ficar em paz com isso. Quando você entra no conhecimento, no estudo da divindade, um novo mundo se vislumbra. Você vai entender tanta coisa que você vai ter a impressão de que você pode entender tudo. Então a divindade vem e diz, não é assim. Entendeu? É como quando você leva a criança em parquinho e ela quer ir em todos os brinquedos. Você diz, olha, você pode ir em alguns, mas não dá para ir em todos. Entendeu? Em todos, ele vai de outro dia. É muito difícil. Isso, é uma outra ocasião. Não hoje. Porque é Quando muito crescer, forte pra quando você crescer, aprender É uma muita vez só. coisa de uma vez Muita só. coisa. Então, é a mesma coisa que acontece conosco. Ou a mesma coisa com relação à escola. A gente começa no primeiro grau, depois passa do ginásio, vai para o colegial, do colegial a gente chega na faculdade. Você teve estágios. Você não vai chegar e vai aprender álgebra no primeiro ano. Você precisa aprender a tabuada, as coisas básicas, até você conseguir entender álgebra. Você aprendeu tudo isso daqui, aí você vai aprender álgebra. Depois de álgebra, aí você vai aprender outras coisas mais. Então é tudo um estágio. E é por isso que o Rambam, o Maimonides, frisa bastante naquela questão de que a gente só consegue compreender Hashem de forma intelectual, usando todas as ferramentas que nós temos hoje em dia, que são as ciências exatas e humanas, as ciências biológicas, a física, a química e a matemática. Sem essas ferramentas é impossível a gente compreender Hashem. É muito importante isso que ele falou. Porque, por exemplo, uma pessoa... Hoje é muito comum isso. As pessoas querem louvar a Deus, né? O que é louvar mesmo? É elogiar, né? O Talmud nos conta um caso de uma pessoa despreparada que ousou louvar Hashem. Então os rabinos contam de um discípulo que estava na academia e começou: oh Hashem, grandioso, bondoso, maravilhoso, excelso, e foi. Falou dezenas e dezenas de atributos. E aí um rabino, um Tana, que é um transmissor da tradição, estava do lado dele escutando. Quando
ele acabou, o Rabino falou, é só isso? É só isso que você tem para dizer ao seu Criador? Você está diminuindo ele, continua, porque você não chegou nem na metade ainda. Então ele se deu conta, ele falou, escuta, tudo aquilo que nós dizemos sobre o Criador, nós só usamos falar isso porque o maior de todos os profetas o usou. Está entendendo? Se ele não falar, nós não temos nada para falar. Porque nós estamos perante a entidade que criou tudo que está à sua volta. Não é um deusinho grego sentado em algum lugar. Você não está entendendo. Dá uma olhada à sua volta. O universo é imenso. A divindade que criou isso tudo não cabe na nossa boca. Então não adianta você vir com esse papo de grandioso, bababá, calma. Então tem que ouvir o grande sábio Salomão, que disse assim, Hashem, ele está na imensidão. E você está na terra. Então assim, sejam poucas as suas palavras. Cuidado com o que você fala perante a divindade. Então isso é aquilo do Rabi Akiva, entrar em paz, ou seja, ele começou a adentrar esse mundo do estudo, do conhecimento da divindade. Descobriu novas coisas, aquilo transformou a vida dele, só que ele percebeu que não dava para entender tudo. Tudo não dava para entender. E ele era uma pessoa em paz com isso. Agora, Rabi Akiva é um exemplo fundamental para a gente falar. Por quê? Nossos sábios contam que Moisés, o profeta Moisés, que viveu mais de 2000 anos antes do Rabi Akiva, quando ele estava no Sinai, ele fez uma pergunta para a divindade. Logo depois dos 10 pronunciamentos. Ele perguntou o seguinte, qual é o máximo de conhecimento que tu podes conceder a um ser humano? Aí Hashem respondeu para Moshe, vire-se. Aí ele se virou. No que ele se virou, ele se viu em outro lugar. Ele se viu na academia de Rabi Akiva, que viveu 2000 anos na frente dele. Ele viu os discípulos do Rabi Akiva, o Rabi Akiva ensinando lá na frente. Ele ficou muito contente, falou, essa pessoa existe. Ou vai existir, né? Aí ele se sentou junto com os discípulos e começou a escutar. Depois de 1 hora escutando Rabi Akiva, ele ficou muito angustiado. Ele não entendeu nada que Rabi Akiva estava falando. Não conseguiu acompanhar o raciocínio do Rabi Akiva. Era complicado demais o que o Rabi Akiva estava dizendo. Ele ficou muito triste. Ele falou, poxa vida, eu sou uma pessoa que está ensinando a Torá para o povo de Israel. Eu não estou entendendo que o cara está falando de Torá. É brincadeira uma coisa dessa. Só que aí, a aula, Rabi Akiva pausou para que os discípulos pudessem perguntar. E aí, um dos discípulos levantou a mão e disse, da onde que o senhor tirou essa conclusão? E Rabi Akiva respondeu assim, isso é uma lei que nos foi passada por Moisés do Sinai. Aí Moisés se sentiu consolado. Poxa, eu não estou entendendo o que ele está falando, mas ele derivou do que eu ensinei. Então há uma conexão entre, de alguma maneira, há uma conexão entre o que eu falei e o que ele está ensinando agora. Então, essa visão se desfez. E aí Moisés voltou para a presença de Deus no Sinai. Ele falou, poxa, aí ele fez um comentário. Ele falou assim para Hashem, se você tem tal pessoa, mesmo que seja daqui 2000 anos, não importa, por que você está dando a Torá para mim, então? Se você tem tal homem, dá a Torá para ele. Ué. Hashem falou, silêncio. Esse é o meu decreto. Moisés ficou em paz com isso. Aí ele pensou assim, bom, qual que é a recompensa de uma tão grandiosa Torá? Se a pessoa tem tanto conhecimento de Torá como esse homem, qual que é o final desse homem? Poxa vida, qual que é a vida? Aí Hashem falou para ele, vire-se. Aí de novo se virou, só que aí ele se viu em Roma, no campo de execução de prisioneiros. Ele viu o corpo de Rabi Akiva todo descarnado e a carne dele sendo pesada para ser vendida para alimentar cachorros. Porque Rabi Akiva foi executado pelos romanos, ele foi amarrado com as duas mãos numa espécie de pelouro, né? E aí pegaram um arado
e começaram a raspar as carnes do Rabi Akiva até arrancar ela toda. Essa foi a execução dele, porque ele ensinava a Torá, e o Império Romano naquela época tinha feito um decreto, não pode ensinar a Torá. Rabi Akiva ensinou mesmo assim, essa foi a execução que foi dada para servir de maneira de aterrorizar as pessoas. Aí Moisés voltou de novo, chocado, e falou para a divindade, mas tal é a Torá e tal é a recompensa? Ele escutou de novo, Hashem dizer para ele, silêncio. Esse é o meu decreto. Depois dessa experiência, foi que Moshe desceu do Sinai. Quando ele viu o povo de Israel, e aí o povo de Israel tinha errado, e ele quebrou as tábuas, e aí ele defendeu o povo de Israel. Por que ele defendeu o povo de Israel? Porque com essa experiência que Moshe teve, Moshe compreendeu, primeiro, a maneira como o Criador rege o universo não se confina aqui no nosso planeta. Isso é um erro que nós cometemos. Nós achamos que nós somos o centro do universo. Que tudo tem que acontecer por nossa causa. Que quando a gente pede, a gente tem que ser atendido. Que quando a gente quer, a gente tem que receber. Egocentrismo. Egocentrismo. A gente acha que tudo tem que acontecer por nossa causa. E quando o passarinho canta, ele canta para nós. Só que isso não é verdade. Isso não é verdade. Maimônides ensina isso no Guia dos Perplexos. A gente já passou por esse capítulo. Ele fala, esteja longe do teu pensamento a ideia de que tudo no universo ocorre por tua causa. Não é verdade isso. O universo é infinitamente maior do que você, do que eu, do que qualquer ser humano. Então esse erro que nós cometemos de achar que tudo tem que acontecer por nossa causa faz com que a gente pense que os decretos divinos também têm que se adequar às nossas vontades. Isso significa, na prática, que Deus só pode fazer o que a gente gosta. Só que isso é errado. Ele não pode e nem deve fazer o que a gente gosta, porque nós somos ególatras. Nós somos pessoas egoístas, centradas só na nossa existência. É através do desenvolvimento da nossa inteligência que a gente aprende, inclusive, a respeitar o outro ser. Porque se a gente não tivesse desenvolvimento, a gente não respeita ser nenhum. A gente devasta tudo porque a gente tem que comer, porque a gente tem que beber, porque a gente tem que ter as nossas necessidades. Mesmo que a gente tenha que destruir o mundo inteiro para fazer isso daí. Nós somos assim, nós somos piores que os animais que estão ao nosso redor. Então nós temos esse grave defeito. Através daquela experiência, a divindade mostrou para Moshe, olha, o mundo é maior do que o que você está pensando. Rabi Akiva foi o homem que teve mais conhecimento de Torá na história. Isso não significa que ele é o centro do universo. Rabi Akiva teve todas as experiências que um ser humano tem que ter. Ele cometeu erros, ele cometeu acertos. E eu decretei sobre ele uma medida exata de suas experiências. Você não tem nada com isso. Você não tem nada que se meter, que se defender, que achar ruim, que achar bom. Porque a sua medida é a sua medida. E a medida dele foi aquela. E você não é capaz de entender isso. Porque a quantidade de informações que a divindade se dispõe para efetuar um decreto é imensa. É maior do que qualquer computador poderia, do que qualquer computador seria capaz de arquivar. Quando Hashem nos julga, ele não faz isso só baseado nas aparências. Lembra o que ele falou quando escolheu Davi para o Shemuel? Shemuel estava lá, achando as aparências dos discípulos do Yishai. Nossa, esse cara é bonitão, pá, boa pinta, esse cara é rei, ó, pinta de rei. Hashem falou, não, eu rejeitei esse cara aí, não quero. 10 filhos, não quero nenhum. Aí vem o Davi, que era magrelo, ruivo. E sabe qual era o problema de Davi ser ruivo? Que todos os irmãos deles não eram. O Davi era filho de uma outra esposa. Então ele parecia com a mãe. Era um outro casamento do Ishai que não deu certo. Todo mundo falava. Que ruivo?
Lembra sempre o Lavan, né? Sim, lembra o Esav? Sabe? Lembra o Esav? O Edom. É isso, o vermelho, exatamente. Então, ele falou, esse cara não serve, né? Não tem boa pinta, não tem aparência, não parece ser legal. Isso é uma pessoa guiada pelo instinto. Todos nós somos, inclusive um profeta. A vantagem do profeta sobre nós é que o profeta dá ouvido ao que a Hashem fala. Está entendendo? Mas o profeta é tão guiado pelos instintos quanto nós. Por isso que o Shemuel errou. Nas 10 vezes que ele selecionou, é esse aqui, Hashem? Não, não é. Só que ele obedeceu. E aí quando chegou no Davi, ele falou, não, esse não pode ser, esse cara parece um sábio. Parece um perverso, não é? Parece um perverso, esse aí não pode ser. A gente falou, ele parece um perverso, mas ele não é. Está entendendo? E os rabinos dizem que o profeta não errou de todos, sabe? Ele conhecia já o Davi, de outras épocas. E ele sabia que o Davi era meio invocado, brigão. Então ele falou, uma pessoa assim, eu acho que não é adequado para ser rei. Né? Uma pessoa que é rei tem que ser uma pessoa calma, uma pessoa pacífica, como o Shaul. Só que o Shaul era pacífico até pisar no calo dele. Qual era o problema do Shaul? Shaul era um cara pacífico, se não tivesse problema nenhum. Só que quando você não tem problema, todo mundo é pacífico. Todo mundo é calmo quando não tem problema. Todo mundo confia em Deus quando está cheio de dinheiro. É verdade. Todo mundo é feliz quando está cheio de saúde. Todo mundo está bem quando tem tudo que quer. Agora, e quando não tem? É aí que nós vemos a diferença.